Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu decidi parar para responder as perguntas que vocês deixaram na foto aqui na comunidade. Eu deixei uma foto, pedi para vocês fazerem perguntas em relação a essa nova fase, né, de Baby 2. Vocês deixaram várias perguntinhas e eu vi que tem várias perguntas que estão bastante nos comentários dos vlogs, então decidi responder. Não vou conseguir responder todas, mas muito obrigada a todas as perguntas. Quem não deixou pergunta, mas deixou um carinho lá, muito obrigada, tá? Então, vamos lá, vou tentar responder o máximo que eu consigo, sem ficar um vídeo muito chato, cansativo, porque eu falo muito. Bom, a Vida, Sonhos e Viagens deixou a perguntinha: o bebê irá dividir o quarto da Alice? Você terá o bebê na cidade dos seus pais? E o bebê no futuro vai dividir o quarto com a Alice, seja menino ou seja menina, vai dividir o quarto com a Alice ali até crescer um pouquinho mais. Daí se for menina, daí, menino, né, daí a gente transfere pro outro quarto, mas ali na infância eles vão dividir o quarto juntos, né? Mas de início não, né? Quando nascer vai ficar no nosso quarto, assim como a Alice ficou. E sim, eu pretendo ter a Alice na cidade dos nossos pais, no mesmo hospital que eu tive a Alice. Eu falei que eu pretendo ter a Alice, não, eu pretendo ter o Baby 2, no mesmo hospital que eu tive a Alice. Ariana perguntou: oi Grace, você já tem ideias de nomes? Eu tenho o Bento, de 1 ano e 11 meses, sempre fico pensando em nome de um possível segundo filho. É verdade, né? A gente sempre fica. E sim, a gente já tem ideias de nome, a gente tem tanto nome pra menino quanto nome pra menina. Também já tinha, antes de engravidar, a gente já pensava sobre isso. E os dois nomes, assim, a gente tem mais de um nome pra cada um, né? Mas assim, em específico, a gente tem um nome que a gente gosta muito pra menino e um nome que a gente gosta muito pra menina. E os dois nomes são muito especiais porque os dois têm, assim, uma história, sabe? Tem um quê, assim. E, inclusive o de menina foi um nome que eu sonhei com esse nome. Então, vamos ver. Não vou contar porque vai que não é esse, né? A gente tá esperando saber se é menino ou menina pra daí chamar pelo nome e ver se acontece aquilo, sim, sabe? De não, é este nome, daí eu compartilho com vocês. Ludmilla perguntou: Grace, muito feliz por vocês, obrigada. Nessa nova fase, quero saber se você irá ter ajuda, além do Xande, logo após o parto, pois com 2 é diferente. E sim, eu pretendo ficar mais tempo na minha mãe dessa vez, porque na da Alice, gente, foi maravilhoso aqueles primeiros dias que eu fiquei lá na minha mãe. A nossa preocupação era realmente cuidar do bebê e dormir. Quando eu acordava já tava aquele cheirinho de comida, aquela sopinha de mãe. Assim, foi incrível. A gente veio cedo pra casa, porque foi na época da pandemia e a gente queria muito fazer o teste do pezinho da Alice aqui na nossa cidade. Porque o teste do pezinho é feito no posto de saúde e lá, gente, tava assim um caos, sabe? E a gente não tinha noção de horário, de qual era o horário mais cheio, mais vazio e tal. Daí a gente tava assim muito inseguro e daí a gente decidiu voltar, né, pra poder fazer o teste do pezinho aqui. Também foi bom, eu e o Xande demos super conta, então assim, eu não senti falta, sabe? Se pudesse eu ficaria mais, sim, mas assim, foi muito bom também voltar, nossa casa, nossa cama, já começar a nossa rotina, assim, de novo com o bebezinho daí, né? Então foi muito bom também, mas se eu pudesse, claro que eu ficaria um pouco mais. Até porque, assim, querendo ou não, ali no começo, o Xande ficou com toda a parte da casa e eu ficava só cuidando da Alice mesmo, né? E agora, como você falou, vai ter mais um, então, assim, a gente vai tentar ficar. Porém, não sabemos, gente, porque, assim, na Alice, o Xande não pegou só a licença paternidade, ele pegou uns dias a mais que ele conseguiu. Só que agora a gente não sabe, porque não é mais o mesmo chefe, não é, né, a mesma equipe, então tudo pode mudar. A Elizabeth Batista perguntou: Grace, gostaria de saber se a revelação do sexo do bebê vai ser igual da Alice. Mas pra família a gente vai revelar da mesma forma, só que daí não vai mais precisar ser no virtual, né? A gente vai lá pra revelar pra eles lá. Então a gente vai descobrir no ultrassom igual a gente descobriu da Alice, e daí a gente vai na próxima vez que a gente for lá, que já vai ser agora em maio, eu acho. Se no próximo ultra o médico conseguir ver, quando a gente for em maio a gente já vai bolar alguma coisa pra revelar pra eles. Daí se eu conseguir eu gravo pra vocês. E daí aqui no YouTube eu acho que eu vou
postar igual eu fiz no ano passado, igual eu fiz da Alice também, com a Ultra, e quem sabe depois mostrando as cenas a gente contando pra família, algo assim. A Yane Queiroz perguntou: já vi você falar em outros vídeos que um dia se mudariam para outro lugar. Qual o motivo maior vocês fariam isso e sairiam deste lugar lindo? Amo vocês. Obrigada, Dai. E sim, a gente mudaria. Assim, quando a gente construiu essa casa, né, que a gente comprou esse terreno, construiu essa casa, a gente sempre falava, e os nossos pais falavam isso também, que era uma oportunidade, né, Deus nos deu uma oportunidade muito boa, gente. O preço que a gente pagou nesse terreno, né, aqui no sul a gente fala muito lote, nesse terreno aqui, foi assim, uma barbada, sabe? Foi assim, coisa de Deus mesmo, só Deus mesmo pra fazer essas coisas pela gente. Tanto que hoje, o terreno que tá pra vender aqui do lado, que não dá pra colocar nem água e nem luz, acho que água dá, mas luz de certeza não dá pra colocar, ele tá 3 vezes o valor do nosso terreno, pra vocês terem uma noção. Então assim, o nosso foi na época uma bênção de Deus, assim mesmo, que tanto que a gente conseguiu fazer essa casa sem entrar em financiamento, né, e tudo mais. Só que desde daquela época a gente sabia que tinha sido uma oportunidade, que a gente não moraria aqui pra sempre. A gente já sabia disso, a gente já sentia isso, os nossos pais também. Só que assim, a gente vive aqui, né, quando a Alice cresceu um pouquinho mais, depois que a Alice nasceu, que a Alice cresceu um pouquinho mais, a gente começou a pensar, acho que talvez a gente tem que começar a pensar no futuro, né? Principalmente pelos nossos pais, né? O meu sogro teve aquele problema no coração, que vocês, né? Eu cheguei a comentar por cima aqui no canal, que ele foi um pontapé, assim, sabe? Pra gente começar a pensar nisso. E outras coisas assim também, sabe? Muito em relação também à Alice, à educação dela, né? Aqui a gente não tem opção nenhuma de escola, só tem uma escola, então tipo assim, ou você estuda nessa ou, né? E então assim, a gente começou a pensar em várias coisas relacionadas a isso mesmo, sabe? E o que nos faria mudar, né, que você falou, o que faria você mudar desse lugar lindo, seria isso, né? Quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente criou um checklist. A pessoa nem gosta de checklist, nem gosta de uma lista, né? Mas a gente criou alguns pontos importantes que fariam a gente sair daqui. Fariam a gente sair desse lugar que é incrível de morar, uma cidade muito boa, sem violência urbana, né? Com custo de vida baixo, né? Então aqui a gente gasta pouco pra viver, a gente vive com pouco mesmo, e isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma estabilidade financeira melhor do que você morar numa cidade muito grande, que é bem mais caro de se viver. Então, assim, a gente criou, né, criamos um checklist, digamos que assim, que é o que hoje nos faria mudar daqui, né? Até agora, nada nem perto disso, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu sei que quem nos trouxe pra cá foi Ele. A gente mora aqui nesse lugar, aqui nessa cidade, aqui nessa região por causa dele, e eu tenho certeza que se chegar o momento, e quando chegar o momento, vai dar tudo certo e as coisas vão acontecer naturalmente, e ele vai sem dúvida nos levar pro lugar que ele quer. Gente, se eu pudesse, eu levava essa casa e essa vista junto, entendeu? Eu botava uma mala só pra casa e pra vista e levava junto, né? Então assim, me dói bastante. Às vezes a gente para pra pensar assim, deixar essa casa, deixar esse lugar, deixar essa vista, né? Se a gente sair daqui, vai ser muito, assim, 99% de chance de a gente não voltar mais pra cá, porque aqui o Sheldon só tem uma opção de trabalho, que é onde ele trabalha hoje. Se ele não trabalha ali, na área dele, né, ele não tem onde trabalhar. Então, assim, se ele deixa essa vaga, que foi, né, uma vaga pública, que ele passou em uma prova e tudo mais, ele não consegue voltar, né? Então tem que ser tudo muito bem pensado, tem que ser, assim, tudo com muita sabedoria, com muita oração, né? Então é isso que a gente tem feito. E sei que quando for pra acontecer, vai acontecer, e as coisas, né, Deus vai, sabe, guiar o caminho, assim. Então é isso. Saturnino perguntou: Grace, você vai fazer o parto particular? Porque eu lembro que você sofreu muito com o da Alice. E eu pretendo ter a Alice pelo SUS. Meu Deus, eu vivo falando da Alice, gente, a criança nem nasceu, não tem nem nome, eu já confundo as crianças. Mas eu pretendo ter o Baby 2 pelo SUS, assim como eu tive com a Alice. Eu sofri muito por conta de um hospital específico. Inclusive, gente, conheço mais 2 pessoas que sofreram muito nesse hospital. Mas também conheço gente que teve parto maravilhoso nesse hospital. Então não posso, né, eu acredito que é muito da equipe que a gente pega de plantão. Mas assim,
eu nem vou tentar ir naquele hospital dessa vez, assim, não quero. Porém, a gente vai fazer igual a gente fez no parto da Alice. No parto da Alice, quando eu engravidei, eu fiz orçamento nas 2 maternidades particulares que a gente tem aqui. E eu fiz o orçamento com eles e o dinheiro do orçamento que eles me passaram, a gente guardou. Então a gente tinha aquele dinheiro guardado e a gente já tá fazendo isso com o Baby 2, porque se não der certo, se acontecer alguma emergência, se precisar de assim, tomar atitude e fazer o parto pelo particular, em um outro hospital, em uma outra maternidade, a gente tem. Então é isso que a gente vai fazer com o Baby 2 também. Na Alice, tanto que depois que eu saí daquele hospital, que foi muito difícil, que foi assim, meu Deus, 3 dias assim de sofrimento mesmo, por conta da indução, né, que precisava induzir, eles não induziam, ficavam me jogando de um médico pro outro, até que no final disseram que não podiam fazer o parto, me mandaram para um outro hospital. E daí o que acontece? Naquele dia, quando eles falaram que não podiam fazer o parto e eu fui para outro hospital, a gente foi para fazer na maternidade particular. E daí a gente conversando com uma prima dele, ela deu a sugestão de a gente fazer em Tubarão já, né? Já que ia fazer particular, fazer lá. Então a gente foi para Tubarão para fazer o parto particular lá. E quem é de Tubarão sabe que a gente tem 2 hospitais, tem um que é particular, mas tem o público. E o público tem a parte particular do público. Então se você entra pelo túnel, você vai para a parte particular. Se você for por baixo pela emergência, você entra pelo público, né? A gente chegou no hospital e entrou pela parte particular, a gente foi lá. E daí conversando com a moça, né, ela explicou pra gente a diferença de fazer pelo público e pelo particular. Seria a mesma equipe médica, a mesma equipe de enfermagem, seria tudo igual. A gente teria a vantagem de quarto, de refeição, de TV a cabo, de internet, essas coisas. E outra coisa também que faria diferença é se eu quisesse diretamente a cesárea. Então, tipo assim, se você pagar, você pode escolher o seu parto. Se não, você tem que passar pela consulta médica e ver o que um médico vai te auxiliar a fazer. Só que eu não queria de cara a cesárea, né? Eu queria tentar, né? E que fosse a vontade de Deus. Então foi onde a gente achou melhor descer e ir pelo SUS. Então a moça sim ainda auxiliou a gente. Ela foi muito, muito, muito querida. E a gente desceu, foi pelo SUS e deu tudo certo pelo SUS. Então, na verdade, eu sofri antes de chegar nesse hospital. Dali, graças a Deus, a gente teve assim, acesso a 2 equipes. Acho que a gente passou por 3 equipes, na verdade. Porque a indução demorou, né? Deu 30 e poucas horas, assim. Então a gente passou por 3 equipes, mas foi, sim, maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar. A gente tinha ali a reserva para fazer pelo particular, né? Mas não precisou. Então, eu pretendo fazer igual dessa vez. Ter o dinheiro do particular, mas tentar fazer pelo SUS. Fez uma pergunta parecida, então eu já quero responder também. Bom dia, Grace, eu te acompanho há anos e sei a luta que foi para você ter o seu parto normal e, acima de tudo, humanizado, mesmo tendo de ser uma cesárea. Agora, com esta segunda gravidez, você se programou em sentido financeiro para este parto? Vai tentar normal ou vai aceitar a decisão do médico de uma outra cesárea, já que a primeira foi cesárea? Falo isso porque pra minha primeira filha foi cesárea, mas no segundo eu insisti pro parto normal e consegui. Ai, eu amei o seu comentário, muito obrigada, porque eu amo saber dessas coisas. E eu vou fazer igual a você, né? Como eu falei, a gente vai guardar o dinheiro do particular pra Alice e o particular pro Baby 2, né? Como a gente fez com a Alice. E eu vou tentar pelo SUS. E eu quero muito tentar o parto normal, né? Já conversei com a médica, ela falou que é super seguro a diferença que eu vou ter de um parto pro outro. Porque tem ali a parte de segurança, por medo de romper o útero e tudo mais. Então acho que também que a gente tem que ter, né, esse cuidado. Mas no meu caso já vai ter 3 anos de diferença. Quando eu for fazer o meu segundo parto, vai ter 3 anos que eu fiz o primeiro. Então é uma margem muito segura de um parto pro outro. E eu acho que o nível que os médicos pedem é 1 ano e meio de diferença. O meu vai ter 3 anos, né? Porque a Alice faz aniversário em outubro e esse bebê é pra novembro. Então já vai ter passado 3 anos. Então é bem seguro de fazer um segundo parto normal. E eu tive uma cesárea, como você falou, maravilhosa, humanizada, né? Nossa, a Alice saiu e veio direto pra mim, ela ficou aqui em mim, já colocaram ela direto pra mamar, ela ficou 1 hora, que é aquela hora dourada que eles chamam, né, aqui comigo. Então mesmo sendo um parto cesárea, foi muito humanizado. Eu escolhi a música que eu queria que estivesse tocando, foi assim, gente, parece parto particular, sabe? Assim, de que a gente vê essas blogueiras aí que fazem esses partos. Então foi assim, maravilhoso.
Porém, né, eu quero tentar o parto normal e se der certo, deu. Se chegar na hora e as coisas acontecerem como foi no da Alice e partir pra uma cesárea, né, fazer o quê? Faço a cesárea, o importante é o bebê tá aqui, tá bem, e eu também, né? Então é isso, assim, vou deixar que a situação seja conduzida como foi a da Alice, porque na da Alice eu senti muita paz, sabe? Foi uma cesárea muito boa. É ruim a cesárea, não posso dizer que é uma coisa boa você passar por aquela cirurgia daquele jeito. É ruim pra gente se levantar, é ruim pra pegar o bebê, sabe? Você quer muito conseguir pegar o seu bebê quando ele tá chorando. Eu não conseguia no meu pós-parto, às vezes precisava que o Xande pegasse ela pra mim no coisa, né, fazer os movimentos. Por conta da cesárea, a gente se sente muito insegura, você não consegue nem esticar as costas direito. Então assim, tem várias coisas que são muito ruins e que eu não tenho boas lembranças. Mas se eu tiver que passar por tudo isso de novo pra ter meu bebê nos braços, gente, passo de olho fechado. Eu não penso meio segundo, entendeu? Gente, a bateria da câmera chegou a acabar, acho que eu falei muito. Um beijo, Deus abençoe, tchau!